Graças a Deus. Sublime graça do Senhor. Vamos nos pôr de pé para nós lermos a Bíblia. Com certeza você já tem marcado aí nas suas Bíblias as leituras obrigatórias do dia do culto de ceia. A primeira é 1 Coríntios 11. Nós começamos sempre no verso 23. A segunda é João capítulo 13. Começamos no versículo 12. Depois anunciarei a outra escritura e espero vocês procurar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Agora nós vamos ao livro de Êxodo. É o segundo no Velho Testamento. Segundo livro no Velho Testamento, primeiro é Gênesis, depois Êxodo. Quando chegarmos ao capítulo 33, já lemos isto aqui uma vez e queremos repetir outra vez. Êxodo 33, começando no versículo 18. Então, ele diz: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse:
eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus nosso, tenha misericórdia de nós, Senhor. Para os incrédulos, é tudo tão misterioso, como era para nós também, mas o Senhor teve misericórdia de nós e desejou revelar aos teus pequeninos aquilo que o Senhor queria que eles soubessem. Por isso estamos aqui, Senhor, não entendendo praticamente nada de tão grandes e gloriosas coisas, porém crendo, Senhor, na multidão das tuas misericórdias, que nos acode quando nós precisamos do Senhor. Abre nosso entendimento quando precisamos entender. Cura-nos quando precisamos de saúde. Alimenta-nos quando necessitamos de pão. Cobre-nos com vestido quando precisamos nos vestir. E agora, mais do que nunca, na era que a humanidade está cega, sempre precisamos do colírio. A era em que eles estão nus, precisamos dos vestidos. Por mais que os humanos pensem que estão vestidos, mas sem aqueles vestidos espirituais estão totalmente nus. Tenha misericórdia de todos nós, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nós confessamos que nós cremos em um profeta. E precisamos, cada dia da nossa vida, reafirmar a nossa crença naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não compreendemos, mas no dia que Deus, por graça e misericórdia, nos concedeu o suficiente para crermos na mensagem, para crermos no profeta. Ele tem tido graça para conosco e nos sustentado aos trancos e aos barrancos, aos tropeções, às quedas, aos levantamentos. Nós continuamos crendo num Deus que nós não vemos, não apalpamos, e teimamos com nós mesmos que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Esse roteiro que fizemos, último agora, começando no sábado e terminamos na quarta-feira à noite, eu acompanhado da irmã Maria de Lourdes, por onde passamos foi tentando convencer as pessoas que a única forma que nós teríamos para escondê-los, incentivá-los a se esconderem na rocha, era apresentando a mensagem do profeta para eles. O
profeta disse nessa mensagem que nós estamos estudando, a qual nós levamos conosco e repassando para os irmãos por onde passávamos. Tem muita coisa aqui que ou nós acreditamos no profeta, ou então nós descambamos. Ele disse nesta mensagem que as costas que Moisés viu de um homem eram as costas do Senhor Jesus. Que enquanto Emanuel não nascesse da Virgem e não começasse o seu ministério, eles estariam só com aquilo que Moisés disse. Eram as costas de um homem. Ele não viu a face. Nenhum homem pôde ver. Mas um dia nasceu um bebê. E os homens viram o bebezinho. Ele tinha seu rostinho, olhos, boca, nariz, orelha. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E nós somos inclinados a crer que se eles soubessem quem era aquele homem, quem estava velado naquele véu de carne, que Paulo disse que o corpo de Jesus Cristo era um véu de carne, onde Deus estava velado. E por aquele véu que foi rasgado na cruz, e o outro véu que separava Deus dos humanos lá no templo foi rasgado sem ninguém pôr a mão. Foi um novo caminho que foi consagrado por Deus para que cada homem em Cristo pudesse chegar a Deus. Até que aquele véu se rasgasse, só o sumo sacerdote podia entrar além daquele véu para oferecer o sacrifício por si mesmo, depois pelo povo, e depois voltava para trás. Deus estava ali. Um Deus tão santo, que o homem tinha que vestir ceroulas de linho, calção por baixo do seu vestido santo, para que aqueles vestidos não encostassem na sua carne, na parte desonrosa do seu corpo. Aquele homem estava vestido com um vestido que tinha campainhas na barra do seu vestido, que quando ele caminhava, aquelas campainhas emitiam sonido. Ninguém podia entrar lá. Se aquele homem que entrasse ali, vestido naquele vestido, para se apresentar diante de Deus, dizem os historiadores e disse o profeta do Senhor, que ele levava, diz que aquela invenção dos católicos com cordão de São Francisco, diz que era baseado naquilo. Porque ele levava uma cordinha amarrada na sua cintura. Se ele se apresentasse diante de Deus e estivesse em pecado, ele caía lá na hora. E ninguém podia entrar. Quantos entrassem, morriam. Eles teriam que puxá-lo pela corda que estava amarrada no meio deles. Caiu, parou de tocar as campainhas, eles o puxavam. Quando Zacarias entrou e viu a visão lá no templo, eles começaram a se encabular. Por que Zacarias estava demorando tanto? Será que é preciso puxar ele de lá de dentro? E só Deus podia indicar outra pessoa que entrasse no lugar daquele um que morreu lá dentro. Arão tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Depois que eles foram consagrados, Arão foi consagrado como sumo sacerdote. E os filhos foram consagrados como sacerdotes, os 4. E depois da consagração, Arão abençoou o povo
E a glória de Deus apareceu e cobriu a tenda da congregação. E aí foi uma coisa tão gloriosa, e de repente 2 dos filhos de Arão, sem que e sem para quê, correram ali de um lado, cada um pegou um incensário, botou incenso nele, tocou fogo e foi se apresentar diante de Deus. A pessoa que Deus tinha indicado para fazer aquilo era Arão. E quando Arão faltasse, Deus designaria quem dos filhos de Arão seria o sucessor dele para fazer aquilo lá. E 2 se afobam, pegam o incensário, botam incenso, botam fogo e entram lá. Pluf! Não chegaram nem a passar o véu pelo lado de dentro. Saiu fogo de diante do Senhor e consumiu os 2. E a ordem veio imediatamente do Senhor, através de Moisés, para Arão. Não tira a cobertura da sua cabeça, não corta teu cabelo, não danifica tua barba, não chora, não lamenta, não rasga vestido e não saia da congregação. Porque a unção de Deus está sobre você. Obedece para que você não morra também. Chamou 2 primos daqueles 2 defuntos e disse: peguem os corpos e levem. E disse: todos que sentirem, lamentem esse incêndio. Daí prosseguiu Arão só com 2 filhos, Eleazar e Itamar. Inclusive, depois da morte de Arão, o que foi designado por Deus para suceder Arão foi Eleazar, os sacerdotes. Mas é tudo tão glorioso. Se eles soubessem que aquelas costas que eles estavam chicoteando a ponto de escorrer sangue eram as costas que Moisés viu naquele glorioso dia que ele pediu para ver. Prestem atenção aqui. Naquele dia glorioso que ele pediu para ver a glória de Deus, foi mostrado para Moisés as costas de um homem. A face não podia ver, mas depois eles cuspiram naquela face que Moisés não pôde ver naquele tempo. Eles vendaram os olhos dele com um pano e deram um caniço de bambu para ele, como se fosse o cetro de um rei, e se prostravam diante dele e diziam: salve, rei dos judeus. Depois tomaram o bambu da mão dele e batia na cabeça dele com aquela vara. Os olhos estavam vendados. Diz: vamos ver se ele é profeta mesmo. Batia e mudava o bambu para a mão de outro e dizia: diga quem foi que te bateu. Nós não vimos aquela visão que Moisés viu. Nós não vimos ao Senhor Jesus em pessoa. Na época não existiam máquinas fotográficas. Nós podemos ver filmes que eles fizeram, pegando um pecador aqui para encenar, assumir o lugar de Jesus no filme. Mas nós cremos na palavra. Tudo que a palavra descreveu para nós, nós cremos. A palavra diz que ele não era bonito. E era tão pobre. A roupa que ele tinha, que deram para ele vestir, na hora de crucificar, eles tiraram a roupa. Lançaram sorte sobre a túnica.
A sepultura era emprestada. Os lençóis que cobriram o seu corpo para pôr dentro do sepulcro, eu não sei se José de Arimateia comprou ou pegou dos lençóis finos que tinha na casa dele e trouxe para aquela finalidade. Só que tem um detalhe. O dia que foram ungir para embalsamar um defunto, levaram as especiarias, os materiais. Chegaram lá, ele não estava. O lençol estava lá. O lenço que botaram no rosto dele também estava lá. Mas ele não estava. E apareceu para eles vestido. Nos seus próprios vestidos. Agora eu queria ver quem é aqui. Agora, Deus, diz o profeta, foi descendo. Falou com os homens. Se apresentava para os seus profetas como um homem. Abraão chamou ele de Eloí, o Deus que existe por si mesmo. Deu comida para ele. Carne, pão, leite, manteiga. E ele disse que era o Senhor. Ei, glória a Deus. Nós ficamos apaixonados quando nós lemos na Bíblia a expressão que diz: e fulano, cheio de fé e do Espírito Santo, como estava Estevão. Estevão estava tão cheio que quando eles começaram a apedrejá-lo, ele orou dizendo: Senhor, não impute a eles este pecado. Não estava fazendo graça, não estava cantando lá na cozinha para despicar a raiva que passou do marido, ou que ainda estava com raiva. Fazendo pirraça, cantando lá na cozinha bem alto. E o homem lá fora poder dizer assim: eu sei porque que você está cantando. Isso não é nem dos dentes para fora, é longe dos dentes. Mas do coração, como Jesus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aquele mesmo Espírito, agora em Estevão, podia dizer para quem estava matando a ele apedrejado: Senhor, não lhes impute esse pecado. Quando ele viu que as pedradas não era só para machucar, não era para matar. Ele percebeu que ia morrer. Já estava caindo no chão, de joelho, já ia tombar. Foi a última palavra: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E adormeceu. Não gemeu, não gritou. Agora, a escola dominical foi de manhã, mas eu queria dizer um negocinho para vocês. O assunto com Israel não era 12? 12 tribos, 12 pedras, 12 cântaros de água de Elias, 12 portas no muro de Jerusalém, 12 fundamentos, 12 pedras no peitoral de Arão, sacerdote, cada uma daquelas pedras representando uma tribo. Tudo com Israel era 12. E por que, quando Moisés entrou dentro do véu para santificar a
casa e tudo, entrou na presença do Deus Santo, ele tinha que espargir o sangue da expiação 7 vezes perante o Senhor. O assunto não é com Israel, porque é 7. Porque Enoque era o 7º, depois de Adão. Contando de Adão, Enoque era o 7º, um homem que foi arrebatado para o céu sem morrer. Aí nós fomos contar a linhagem de Caim, só dava 6. Porque Caim era do maligno, Caim era filho da serpente. Se você contar da serpente, Caim, e for contando os descendentes, quando chegar o 7º, é um cidadão chamado Lameque. O segundo assassino que se tem notícia na Bíblia. Caim matou Abel e o Lameque reuniu 2 mulheres dele e disse: eu matei 2 homens. Um homem porque ele me cuspiu e um rapaz porque me pisou. Escutem bem o que eu vou falar. Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Uma das peças mais tortas que deu na linhagem da semente da serpente era o 7º. E uma das peças mais perfeitas que deu na linhagem de Adão era o 7º, Enoque. Espera aí que um dia nós ainda vamos estudar esse assunto de 7, que mesmo com Israel tem a ver. 7 vezes. Quando uma pessoa tinha que ser purificada, outro detalhe maravilhoso. Quando uma pessoa teria que ser purificada, ou de lepra, ou de pecado, ou o que fosse, para a sua purificação, primeiro oferecia um sacrifício, e o sacerdote pegava do sangue, depois que espargia 7 vezes perante o Senhor daquele sangue, aí chegava e colocava daquele sangue, depois que tinha se lavado, e rapado cabeça e feito tudo, botava daquele sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Depois ele vinha com o azeite, colocava na palma da mão esquerda, pegava o dedo e lavava 7 vezes perante o propiciatório. Depois pegava o azeite na ponta da orelha, bem no lugar que estava o sangue. Aleluia. No polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Então, cada um de nós crê que não pode desistir. Foi batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor que nos purifica de todo pecado. Lavou o nosso coração. Então, o azeite é colocado aonde foi colocado o sangue da purificação. Que representava o quê? O Espírito Santo. Deus descendo sobre o homem para andar com o homem e agora quer andar no homem. E quando terminar tudo, ele pessoalmente morará com os humanos. Que coisa gloriosa será isso e quando será? Vocês creem que aquelas costas que Moisés viu eram as costas do Senhor Jesus? Era pobre, não era bonito, não tinha nada, mas era Emanuel. Era Deus conosco. E nós não o vimos,
mas nós cremos. O profeta de Deus não podia fazer as pessoas ver aquilo que ele estava vendo. Mas Deus permitiu que a máquina fotográfica fotografasse a coluna de fogo. Deus permitiu que eles fizessem vídeo do redemoinho. Deus permitiu que um fotógrafo, quando ele disse que uma sombra negra, um capô negro, estava cobrindo uma mulher que estava com câncer, que se Deus não entrasse em cena, ela ia morrer. Tiraram a foto, saiu aquela sombra negra no lugar do rosto da mulher. Colocado um capuz negro na cabeça dela. Depois que recebeu a oração, podia tirar quantas fotos tirasse da mulher, não saía aquilo mais. Ele é o nosso Deus. Podemos dizer o nome dele? Senhor Jesus Cristo. Onde estaríamos nós? O que nós estaríamos crendo? Pregando para os outros, defendendo, afirmando. Na mensagem desvelada de Deus, o profeta disse que os homens podiam olhar para Jesus e uns podiam dizer, ele é verdadeiro. Outros diziam, é falso e está enganando o povo. Um dizia que ele era Deus, era o Cristo. O outro dizia que ele era um Belzebu, era um adivinho, um diabo. Deus nos conceda graça para estarmos sempre do lado daqueles que Ele abriu os olhos para vê-lo. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Por onde passamos foi dizendo para as pessoas, creiam na mensagem, se esforcem para obedecer a mensagem, porque quem colocou Moisés, ele mandou Moisés subir na rocha, foi Deus. Quem cobriu Moisés com a mão foi Deus, e aquela rocha era Cristo. Por isso Jesus disse, ninguém virá a mim se o Pai não o trouxer. O Espírito de Jesus Cristo pode nos colocar todos os dias, nos esconder nesta rocha, até que a ira passe.